Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, estou aqui de novo mais um ano com vocês. Eu sou professor da disciplina de cirurgia e a gente vai trabalhar juntos ao longo do ano, junto com outro professor, o professor Paulo, os assuntos relacionados à endoscopia digestiva e alguns relacionados à cirurgia. Eu sou cirurgião geral pela Santa Casa aqui de São Paulo, endoscopia digestiva avançada e terapêutica pelo Hospital das Clínicas da USP, e fiz o meu Fellow Internacional no Hospital Nacional de Seul, na Coreia do Sul. A gente vai começar esse módulo inicial, esses primeiros meses, a gente vai debater inicialmente os assuntos relacionados às urgências endoscópicas. Isso vai envolver as hemorragias digestivas, as ingestas de corpo estranho, que são questões muito batidas tanto para acesso direto quanto para quem vai prestar a prova para suas subespecialidades. Então, são aulas que são bem válidas. Às vezes, como são aulas rápidas, vale a pena até ver mais de uma vez, ver uma vez agora, ver outra vez mais adiante. Então, eu e o Paulo, a gente vai trabalhar com vocês esses principais temas envolvendo a endoscopia digestiva dentro da cadeira de cirurgia. Tá bom? Essa aula a gente vai falar sobre hemorragia digestiva média, que é aquele sangramento que acontece no intervalo entre o trato digestivo alto, esôfago, estômago e duodeno, e o trato digestivo baixo, que é a janela colônica. Então a gente tem por definição, a gente primeiramente tem que entender que hemorragia digestiva obscura ela é diferente de hemorragia digestiva média. Quando o paciente faz uma colonoscopia, faz uma endoscopia, as duas são negativas e o paciente tem um sangramento de trato digestivo e a gente tem tanto uma colonoscopia quanto uma endoscopia digestiva brancas, a gente vai entender e vai conceituar isso como uma hemorragia digestiva média. A partir desse momento, o paciente vai fazer uma investigação do intestino delgado. Tem várias maneiras de fazer essa investigação. A principal é através da enteroscopia, que a gente vai considerar o padrão ouro. Se a gente também investigou o intestino delgado, a gente parte do pressuposto que isso já não é uma hemorragia digestiva média, e sim uma hemorragia digestiva de foco obscuro. Lesões que às vezes podem passar despercebidas e simular uma hemorragia digestiva média, mas que na verdade ou vão ser altas ou baixas. Na endoscopia digestiva alta a gente tem a lesão de Delafoy, que é aquele sangramento que é um sangramento importante, é um sangramento de vulto, e que na maioria das vezes a gente faz a endoscopia e não percebe esse sangramento de forma ativa. A gente tem as erosões de Cameron, que muitas vezes passam despercebidas dentro das hérnias hiatais, que são aquelas erosões, aquelas lesões de mucosa que acontecem entre a transição esôfago-gástrica e o pinçamento diafragmático, então elas ficam escondidas ali. Às vezes em hérnias hiatais muito pequenas a gente não se dá conta, não consegue estudar isso de forma correta e às vezes sangra dali. Na colonoscopia, a gente tem o sangramento diverticular de origem baixa, que também confunde muito. É um sangramento intermitente, muitas vezes o paciente tem esse sangramento, ele para espontaneamente, tem uma resolução por si só. E as angiectasias de cólon, que também quando a gente vai estudá-las, a gente às vezes entra com o aparelho e não vê sangramento algum, a gente só vê resquícios de sangramento. Então isso são exemplos de hemorragias digestivas altas e baixas, mas que a gente pode confundir com hemorragia digestiva média. Lembrando que o padrão ouro para investigar o trato médio, né, predominantemente o intestino delgado, é a enteroscopia. Por que que é a enteroscopia? Porque ela tem um canal terapêutico. Então, diferente da cápsula endoscópica, que vai só fotografar, ou da enterotomografia, da tomografia com contraste, a gente tem, através da enteroscopia, um canal de trabalho por onde a gente pode passar uma pinça, por onde a gente pode passar um catéter de argônio, por onde a gente pode passar instrumentos que a gente vai usar nessa terapêutica para fazer o controle desse sangramento. A topografia da hemorragia digestiva média, ela muda a depender do tratado que vocês forem estudar. No Hospital das Clínicas, aqui da USP, a gente considera um sangramento que vai desde o ângulo de Treitz, mais ou menos ali na altura da ampola de Vater para o ângulo de Treitz, até a válvula iliocecal. Alguns serviços consideram a topografia mais distal, o limite distal para sangramento, para hemorragia digestiva média, a transição jejuno-ileal.
Como é muito difícil de encontrar isso de forma prática, é mais um conceito histológico, a gente considera na prova a válvula iliocecal. Se porventura alguma questão considerar transição jejum-ilhal, a Santa Casa gosta muito desse conceito, não briguem com a questão, marquem aquilo que vocês acham que seja mais pertinente naquele momento. Então, aquela coisa importante que os meninos sempre falam, não briguem com a questão, tentem entender ela de uma forma geral. Então, esse conceito, sim, ele pode mudar em relação à escola que vocês forem prestar, em relação aos manuais que vocês forem estudar. Essa investigação, sempre que a gente tem um sangramento importante, a gente precisa fazer... Começa a investigação de qualquer sangramento digestivo pela endoscopia digestiva alta. Às vezes o paciente tem uma queixa de enterorragia, mas ele pode sim estar sangrando de uma úlcera péptica e o sangramento catártico está chegando lá no intestino e se exteriorizando como uma enterorragia. Então, assim, se o sangramento é importante e a endoscopia foi insatisfatória, primeiramente a gente vai repetir a endoscopia digestiva alta, que é onde a gente vai encontrar a maior parte dos sangramentos. Se a gente tem uma forte suspeita para sangramento digestivo baixo e a gente já fez a endoscopia digestiva alta, a gente vai lá e repete a colonoscopia. Às vezes o paciente tem uma história já de doença diverticular, a gente faz a colonoscopia, não encontra sangramento baixo. O paciente volta a sangrar de novo, num primeiro momento, a gente vai sim repetir essa colonoscopia, tentar achar o divertículo que está sangrando, tratar ele. Caso contrário, caso a gente não consiga, a gente fez endoscopia, fez colonoscopia, repetiu se fosse insatisfatória, não obrigatoriamente a gente tem que repetir, às vezes é satisfatória e a gente não repete. Mas se a gente está na dúvida, a gente repete e num terceiro momento a gente vai classificar esse paciente como um paciente portador de uma hemorragia digestiva média, tá bom? Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, obviamente a gente vai iniciar com medidas iniciais, expansor volêmico, transfundir se necessário, dentro de todos aqueles critérios que a gente já sabe. Se mesmo assim o paciente persistir com sangramento, persistir com instabilidade hemodinâmica a despeito das medidas iniciais do ABCDE clássico, esse paciente precisa ser submetido a uma abordagem cirúrgica que pode ou não ser associada com uma enteroscopia intraoperatória. Se o paciente está instável, uma outra opção paralela à opção cirúrgica é acordar o vascular de noite e pedir para ele fazer uma arteriografia. Qual que é a vantagem da arteriografia? Ela permite também a embolização daquele segmento, ela permite que ele tranque aquele segmento com uma substância, né, enfim, e consiga estancar aquele sangramento por outra via, pela via arterial. Então, a gente pode sim considerar a arteriografia como uma boa opção no paciente com instabilidade hemodinâmica. Outras alternativas na investigação, a enterorressonância ou a enterotomografia. Se elas vierem positivas, a opção seria prosseguir com a enteroscopia. A enteroscopia sempre vai ser a melhor opção, por ser o padrão ouro e por ter aquela possibilidade de terapêutica. Por que que a gente não usa ela sempre? Então, sobre a enteroscopia em si, até 85% das vezes ela vai avaliar todo o trato digestivo. Como que ela é feita no contexto de hemorragia digestiva média? A gente faz primeiro ela por via alta, a gente faz como se fosse uma endoscopia, entra no intestino delgado após o ângulo de Treitz e percorre o trato digestivo o máximo que a gente conseguir. A grande maioria dos enteroscópios, eles têm um sistema de duplo balão, onde a gente insufla um e desinsufla outro e consegue ir fazendo as curvas do intestino. Quando a gente chega no limite do aparelho, a gente faz uma tatuagem com tinta nanquim na parede do intestino delgado. A gente retira o aparelho e repete esse exame por via baixa, como se fosse uma colonoscopia. Sobe a janela colônica com o aparelho de enteroscopia, entra na válvula iliocecal e sobe o intestino delgado até a gente encontrar o ponto onde a gente fez aquela tatuagem. Dessa forma, a gente consegue percorrer todo o trato digestivo, tanto alto quanto baixo. Por isso que é o padrão ouro. A gente consegue olhar tudo, olhar toda a mucosa desse segmento e, se necessário for, a gente consegue colocar uma terapêutica, colocar um clipe, usar o argônio, a gente consegue tratar isso aonde quer que seja dentro do comprimento total do trato digestivo. A desvantagem é que é um exame pouco disponível, então não são todos os hospitais que têm. A grande maioria dos hospitais não tem enteroscopia e quando tem aparelho
são endoscopistas que não sabem realizar esse procedimento. É um procedimento extremamente demorado, uma enteroscopia para olhar todo o trato digestivo leva 2, 3 horas. Precisa de sedação? Não, na verdade, além disso, precisa um anestesista na sala, é melhor fazer com o paciente entubado, vai ser uma anestesia prolongada. O paciente vai ficar reagindo se for só com sedação, então precisa ser uma anestesia geral, alguém junto para otimizar esse paciente, para deixar ele relaxado, para compensar ele clinicamente durante esse exame. É um exame demorado, precisa de preparo, porém viabiliza os tratamentos, os métodos térmicos, o clipe, a biópsia, enfim. Então a tatuagem é o que a gente vai usar para guiar essa enteroscopia, para estabelecer os limites e para a gente conseguir encontrar esse limite tanto por via alta quanto por via baixa. A cápsula endoscópica nada mais é do que uma cápsula que tem uma câmera dentro das principais marcas, da Fujinon, da Sonoscape, enfim, onde o paciente vai deglutir essa cápsula com um pouco de água e essa cápsula vai ir tirando fotos ao longo do trato digestivo. E depois o paciente prende na cintura um dispositivo muito parecido com o dispositivo do Holter, que vai receber essas imagens em Full HD da cápsula endoscópica para dentro desse dispositivo e depois essas imagens vão ser transferidas para um computador e um gastroenterologista ou endoscopista vai avaliar essas lesões. Infelizmente, a cápsula endoscópica não tem possibilidade terapêutica, obviamente, não tem possibilidade de biópsia, entretanto, é um método extremamente pouco invasivo. Não tem necessidade de sedação, o paciente vai deglutir a cápsula e vai para casa, vai ter vida normal. Porém, em relação a diagnóstico, em relação à imagem, a sensibilidade e a especificidade são muito semelhantes à enteroscopia, tá bom? Entretanto, a enteroscopia é o padrão ouro, que nem eu já falei para vocês, pela questão terapêutica. Quando que a gente não vai realizar? Pelo amor de Deus, uma coisa óbvia. Se tiver obstrução no trato digestivo, obviamente, paciente que está obstruído, abdômen agudo obstrutivo, primeira conduta, jejum, obviamente que você não vai dar uma cápsula endoscópica para o paciente comer, é lógico. Então assim, obstrução, abdômen agudo obstrutivo, jamais a gente vai usar a cápsula endoscópica. Parece ridículo vendo agora na aula, mas quando tiver na questão, isso às vezes aparece muito disfarçado, então prestem atenção. Paciente com qualquer suspeita clínica no enunciado de abdômen agudo obstrutivo, não dá para fazer cápsula endoscópica. Já vi questão disso e bastante gente errou. E, obviamente, paciente que tiver fístula ao longo do trato digestivo. O paciente tem uma fístula intercutânea, ele vai engolir a cápsula vai sair pela fístula. Isso seria catastrófico. Então, pelo amor de Deus, fístula e obstrução, desconsiderem a cápsula endoscópica. E no paciente instável? E aí, o que a gente faz no paciente instável? Que nem eu falei para vocês. Após tentativa de estabilização, a gente pode sim usar a cintilografia, que eu vou falar para vocês um pouquinho melhor desses dois métodos quando a gente falar da hemorragia digestiva baixa. Entretanto, só para a gente dar uma pincelada aqui, a cintilografia ela é um procedimento de medicina nuclear, onde o paciente ele vai receber tecnésio 99, que vai marcar as hemácias. Através dessa cintilografia com tecnésio 99, a gente consegue encontrar sangramentos muito pequenos, assim como também pela angiotomografia, que a gente vai colocar o contraste arterial e eventualmente a gente enxerga onde esse contraste está extravasando pelo trato digestivo. A gente vê onde tem o furo de encanamento, porém, tanto um quanto o outro dão um diagnóstico mais topográfico, a gente não consegue entender por nenhum deles qual que é a localização exata do intestino delgado onde está tendo esse sangramento. A gente só enxerga aquele borrão de contraste ou aquela hiperdensidade ali do tecnésio naquela região, mas a gente não vai ter a vantagem terapêutica. Isso pode ser uma opção para a gente tentar entender, para a gente tentar ver qual que é o fluxo desse sangramento, qual que é a intensidade, qual que é a posição anatômica onde ele está acontecendo e, obviamente, se o paciente persistir com instabilidade hemodinâmica, a gente vai ligar para o vascular e vai optar pela arteriografia, tá? Lembra sempre, diferenciar, arteriografia é uma coisa, angiotomografia é outra. A tomografia arterial ou angiotomografia é uma tomografia realizada com contraste endovenoso que vai ter uma fase venosa, uma fase arterial e uma fase portal, predominantemente. A arteriografia é o procedimento de cateterismo. O pessoal da vascular entra com um catéter pela via arterial, vai lá, entra pela mesentérica superior, pela mesentérica inferior,
vai seletivamente até o lugar onde eles querem trabalhar, jogam contraste, enxergam o sangramento, classificam ele e tem opção terapêutica, diferente da angiotomografia. Caso contrário, o paciente fez isso tudo, persiste com instabilidade hemodinâmica, obviamente, laparotomia, tem que abrir, tem que resolver. Não dá tempo de fazer outras coisas às vezes. Então, a gente tem que entender se o paciente está com uma taquicardia persistente, o paciente está pálido, o paciente está mal. O pessoal da enfermagem liga para você e fala, ó, o paciente vai morrer. Obviamente que você não vai se ensaboar e vai operar o paciente. Então, é muito uma questão de lógica. E é uma questão de não brigar com a questão. Se a questão está mostrando um paciente que está ruim, que está grave, não enrola, é operar e acabou, entendeu? Sem putaria. Pessoal, a maior parte dessa aula eu retirei do guideline europeu. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, a gente discute essas questões. Tem bastante questão de hemorragia digestiva média nas últimas provas aí. E qualquer coisa, fico à disposição de vocês, tá bom? Bons estudos, muito obrigado.